Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes. Começa agora o Conexão Legislativa. A gente tem falado aqui de educação para esclarecer pais, professores, gestores diante do desafio aí de levar educação de qualidade durante a pandemia. Hoje o meu convidado é o Regis Luiz, ele é o secretário municipal de Educação de Cajamar. Muito obrigado por nos atender, secretário. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Muito importante esse espaço para que a gente possa bater um papo sobre educação nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Pois é, Cajamar, para quem é aqui da capital paulista, porque a gente acha que a capital é o centro do universo, né? Está a quantos quilômetros aqui da capital, secretário? Aproximadamente aí uns 30 quilômetros. Ah, tá Não pertinho, né? estamos tão longe. Mas é tipo uma cidade dormitório ou é uma cidade mais independente com industrialização, enfim? Não, muito pelo contrário. Nós temos um dos principais polos, né, de transportes, aqui nós temos bastante logística. Enfim, não é Uhum. só dormitório, não. Ah, que bom. E por isso que a gente precisa ter uma educação de qualidade. Vocês têm aí, o senhor me mandou os números aqui, ó, 15 mil alunos e Exato. 763 professores na rede. A rede municipal vai ao quê? Até o nono ano, é isso? E ensino médio é responsabilidade do Estado? Isso. A responsabilidade do município é desde a educação infantil, né? Então nós começamos desde o ano passado. Aqui o município tem uma situação muito peculiar, que o ano Uhum. passado houveram eleições complementares, né? Então nós terminamos assumindo, juntamente com o prefeito Danilo Joan, em abril do ano passado. E nós Ah, atendíamos a educação infantil, só que terminamos ampliando um pouquinho, porque nós começamos a atender também o berçário, que é uma necessidade da comunidade já há algum tempo. Então nós começamos a atender uhum. desde o berçário e até o ensino fundamental, o nono ano é nossa responsabilidade, incluindo também a EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos, muito importante também. Secretário, como é que vocês se Isso. viraram quando veio a pandemia e no mundo inteiro as pessoas tiveram que começar a educação online, remota, né? Vocês já tinham alguma coisa nessa direção, alguma plataforma? Que plataforma vocês estão usando? Olha, Jeremias, as coisas surgiram de uma forma muito intempestiva, né? Ninguém Uhum. esperava uma situação como essa, realmente algo bem inesperado. Mas, enfim, o município de Cajamar, meados do ano passado, implementou, né, reuniu-se com os professores, demais gestores da rede, e nós implementamos o chamado Sistema Cajamar de Ensino. Esse Sistema Cajamar de Ensino, ele traz um sistema educacional, desde a educação infantil até a EJA, que contamos com apostila, com material didático estruturado, uma reformulação de todo o nosso plano de trabalho educacional com base na BNCC, né? Uhum. Enfim, e dentro desse sistema também já contemplava uma plataforma digital, e isso Certo. veio, né, terminou vindo de encontro com tudo isso que nós terminamos enfrentando, então terminou facilitando um pouquinho para nós. E como é que está funcionando na prática? Os alunos que têm um notebook, um celular, eles têm um horário para estudar, e aí vai os conteúdos, os professores têm gravado, como é que está funcionando? Bom, desde meados do ano passado, assim quando nós assumimos, né, a atual gestão, nós implementamos o sistema Cajamar de Ensino. Esse sistema ele traz uma certa diferenciação no mercado, porque ele termina abordando uma forma de construção do conhecimento em parceria com os professores, com os gestores da rede. Então, nós contamos, a partir de então, com o sistema universitário de ensino, e esse sistema, ele traz, para além de um conteúdo, né, estruturado, apostilado, de acordo com a BNCC, ele propõe também um trabalho via plataforma digital. Então, nós Uhum. trouxemos uma plataforma digital, terminamos antecipando todo esse processo por conta da pandemia, mas nós já vínhamos trabalhando com ele. Uhum. E basicamente o aluno recebe ali no seu celular, eu não sei, no estado de São Paulo eles têm inclusive, não tem custo quando ele acessa esse material. Não sei se aí Cajamar tem. E como é que é na prática? Ele recebe um conteúdozinho todo dia ali, tem um horário para acessar? Como é que funciona? Olha, nós sabemos que a dificuldade, não só no município de Cajamar, né, mas em São Paulo, no Brasil como um todo, há uma grande dificuldade para que os alunos tenham acesso à internet, tenham acesso às mídias digitais. Então, a nossa opção foi
em colocar todo o programa digitalizado por meio dessa plataforma digital, com atividades, disponibilizando as apostilas. No entanto, nós deixamos e entregamos também todas as apostilas para todos os alunos da rede. Volto a dizer, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Então, todos receberam esse material. Ah, Até muito porque bem. Então, muitos alunos, infelizmente, terminam não tendo realmente acesso à plataforma digital. uhum. E aí, nesse caso, eles recebem um material impresso. E qual é a orientação principal para os pais? A gente sabe que eles não substituem os educadores, mas é um momento novo, às vezes o pai trabalha. Ele deve dar uma atenção especial agora nesse momento, secretário? Então, inclusive um momento muito importante para uma aproximação, né? A gente tem visto muitos programas em que o pessoal brinca um pouquinho, tem muitos pais conhecendo realmente seus filhos, e os filhos tendo um pouquinho mais de proximidade com os pais. Para além dessa oportunidade, esse momento que eles estão tendo, em que o pai pode participar da educação dos seus filhos, é um momento muito importante. A gente enfatiza isso bastante, né? Nós acabamos de lançar também dentro desse programa Sistema Cajamar de Ensino, nós lançamos também um material para dar uma orientação aos pais de como trabalhar com as crianças nesse momento de pandemia. Ah, então dentro da própria apostila vai tipo um tutorialzinho para eles acompanharem. Nós lançamos, na verdade, um material à parte, é um outro material Ah, de orientação à família. Né? uhum. Não somente falando de questões relacionadas a esse momento de pandemia, mas tratando, por exemplo, se você pegar ali na adolescência, muitas dificuldades que os jovens enfrentam, por exemplo, com os pais, quando e como permitir que os filhos acessem a internet, como controlar isso, como não causar um problema ainda maior com os jovens. Então a gente traz para esse momento, porque vai realmente aumentar, né? A gente observa que as crianças têm ficado bastante em celular, nos computadores, enfim, Uhum. com jogos, e isso preocupa bastante. Secretário, em relação à educação infantil, e ainda dentro desse campo aí falando para os pais, a gente sabe que as criancinhas, né, educação infantil, acho que é de 2 a 4 anos, salvo engano, é, a gente ouve os pais falar assim, minha filha não conversava com ninguém, agora ela foi para a creche, foi para a educação infantil, voltou toda animada, porque a sociabilidade nessa faixa é muito importante. Como é que vocês têm orientado os pais, os responsáveis, para dar algum tipo de atenção especial na educação dessas crianças? Olha, Jeremias, a gente entende a educação infantil no município de Cajamar como a primeira etapa da educação básica. Já Uhum. existem estudos, né, da neurociência que evidenciam que essa é uma das principais etapas que a criança tem e que está propícia à aprendizagem. Então a gente não pode perder isso de forma alguma. Então como que nós Uhum. temos trabalhado? Para essas crianças, mesmo aquelas de berçário, mesmo aquelas da fase 1, fase 2, que são as criancinhas ali mais de uma idade menor, nós temos orientado os pais também para que possam trabalhar com alguns materiais, muitas vezes não estruturados, né? Toda aquela importância de trabalhar a questão, mesmo no brincar, a questão da lateralidade, em cima, embaixo, são todas questões importantes para que a criança possa ir se apropriando de algumas dessas situações e que vão facilitar na sua entrada no ensino fundamental e alfabetização. Pois é, e hoje é cada vez mais cedo, né, secretário? Aliás, eu ouvia um cientista brasileiro, o Miguel Nicoleles, que ele tem um trabalho no Nordeste que acompanha o estudante, imagina, desde a barriga da mãe, porque o que o senhor falou aí, a questão da neurociência, né? Desde que a criança está no útero da mãe até o nascimento dela, toda essa fase é muito relevante. Então, o senhor chamou a atenção para um ponto realmente importante. A gente está conversando com o Regis Luiz, ele é secretário de Educação de Cajamar, está explicando aqui para a gente como é que é enfrentar esse desafio durante a pandemia e também pós-pandemia, não é, secretário? Porque não é fácil, não. Eu queria saber como é que vocês estão fazendo essa gestão também em relação aos recursos, por exemplo, de transporte, merenda. Como é que está essa situação para os alunos de Cajamar? Olha, num primeiro momento, é até bastante importante a participação juntamente com o Ministério Público aqui do município. Nós sentamos, verificamos todos os contratos que nós tínhamos, aquilo que nós poderíamos dar prosseguimento. Enfim, os principais contratos que nós temos, que são da alimentação, do transporte e da limpeza,
no primeiro momento, terminaram sendo suspensos, né? E aí, na sequência, conversamos com o prefeito, verificamos toda a necessidade que os nossos alunos, principalmente aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social, precisariam continuar recebendo esses alimentos. E aí foi encaminhado para a Câmara um projeto de lei, e a partir de então nós começamos a fornecer cestas de alimentos para esses alunos. Né? Então, o contrato de alimentação ele foi suspenso no primeiro momento, mas logo na sequência nós já retomamos e estamos entregando em casa cesta de alimentos para os alunos em vulnerabilidade. Aqueles que de algum modo também não estavam em situação de vulnerabilidade, mas que os pais, né, em decorrência da pandemia, perderam seus empregos ou estão em casa, estão numa situação difícil, eles ligam também na secretaria, nós deixamos um canal de cadastro no próprio site da prefeitura, eles podem se cadastrar e recebem também essa cesta. Secretário, eu queria saber também como é que já tem talvez uns 2 meses dessa educação remota aí durante a pandemia de 2020, né? Falo já para deixar registrado quem vê esse material mais para frente. Como é que vocês estão percebendo nesse período o retorno, principalmente dos alunos, né? Vocês tiveram um receio de que o aluno pudesse não entender aquele material, ou na hora de fazer uma pequena avaliação, ele pudesse, se o pai não está ali em cima, ele relaxar um pouco? Como é que está sendo o feedback, o retorno disso que vocês têm enviado para os alunos? Olha, essa é uma preocupação bem pertinente, viu, Jeremias? Nós temos conversado bastante com os gestores para verificar como tem sido esse feedback. É óbvio que a gente não consegue atender 100%, né? Nós temos algumas escolas rurais também, e isso termina dificultando, mas nós estamos surpresos com esse feedback positivo que nós estamos tendo, tanto dos pais quanto dos alunos, e o mais importante, do grupo de professores, né? Que teve que se reinventar num momento muito difícil, se reinventou de uma forma muito positiva e tem contribuído muito para tudo isso. Né? Porque de uma hora para outra tem que adequar todo o seu material para estar atendendo de uma outra forma todas as expectativas que a comunidade escolar tem acerca do seu trabalho. Então isso é de se parabenizar muito os professores, mas a gente também tem que enfatizar que a participação da família é muito importante nesse momento que nós estamos enfrentando. O senhor tem filhos, secretário? Sim, tenho 2 meninas, uma de 10 e outra de 13 anos. Opa, então também tem que pegar no pé delas aí para estudar. Como é que o senhor vê isso na própria casa? Assim, estabelece um horário para elas, falar, não, tem que levantar tal horário e depois fazer uma revisão, né? Fala um pouquinho da sua própria experiência. Para que não saísse muito da rotina, nós, tanto eu e minha esposa também, a professora, nós combinamos todos os dias, né? Eu já saio para ir para trabalhar, então elas já ficam acordadas, elas assistem no mesmo horário que elas teriam a aula normalmente na escola. Então elas ficam todo o período de aula ali, ou tirando dúvida, né? A escola lançou também uma plataforma, tem a possibilidade de tem a possibilidade do plantão online com os professores. E eu acho que é muito importante isso. Se nós conseguirmos manter essa rotina, por mais que eu entenda que é difícil, né? Depende muito também de uma questão de estrutura familiar, da possibilidade de acesso a esse material. Mas o que nós temos solicitado é que, na medida do possível, que os pais possam solicitar aos filhos que mantenham uma rotina de estudo. Porque a rotina, secretário, ela faz bem para tudo, né? Porque o ser humano, o corpo dele, ele precisa de rotina, né? Às vezes adolescente é difícil de entender, mas o horário para dormir, o horário para comer, de qualquer necessidade, e do estudo também, o cérebro vai se acostumando, né? E dentro dessa rotina, você que nos acompanha aí, é criança ou adolescente, dentro dessa rotina você pode fazer o que você quiser, aí você pode estudar mais ou menos, do jeito diferente, você pode fazer as extrapolias, mas a rotina não é ruim, porque a rotina traz saúde para a gente, e o cérebro também, não sei se o senhor tem estudos, o senhor falou de estudos da neurociência, o cérebro também falou, opa, hora de estudar, não é por aí? Exatamente, e acho que uma dica importante, eu vou até citar um exemplo meu aqui também, acho que é colocar no papel aquele chamado contrato didático que nós fazemos com os nossos alunos, fazer com os nossos filhos lá também. Então, vai levantar, a primeira ação qual que é? Exatamente. Vai levantar, vai escovar os dentes, vai arrumar a cama, vai tomar o café, vai sentar num local para estudar, ou vai acessar via, né, de forma remota, via internet, ou vai abrir sua apostila para estudar, verificar as orientações dos professores, mas precisa dessa rotina. O aluno não pode pensar que nesse momento ele está de férias ou que é um momento para ele brincar,
100%, né, do tempo, é óbvio que ele pode aproveitar, mas não pode esquecer da escola também, do seu dever. Nós estamos conversando com o secretário Regis Luiz de Cajamar, que é um município que fica a 30 quilômetros aqui da capital paulista, e eu queria saber também, o senhor já deu aula, o senhor é professor de que disciplina, secretário? Isso. A minha formação eu sou professor de matemática, né? Sou mestre e doutor em matemática e ainda hoje leciono também. Sou professor concursado, né? Mas estou afastado tanto do estado quanto de um outro município também da capital. E à noite eu sou professor universitário, né? Dou aula na engenharia. Onde a demanda é mais difícil dar aula hoje? Olha, eu digo para você que o ensino superior pressupõe-se que os alunos têm uma certa maturidade, né? Embora Uhum. não necessariamente. É um desafio muito grande o ensino. Às vezes as pessoas pensam que é mais fácil dar aula, né, para os alunos mais jovens. Eu gostava muito de dar aula no ensino médio, né? Mas, enfim, o que a gente observa, alguns municípios terminam fazendo uma diferenciação em termos mesmo salariais. O professor de creche recebe um pouco menos do que o professor do ensino fundamental 1. Se nós temos uma certa idade que está propícia que o aluno aprenda de uma forma mais significativa, então, na verdade, deveria ser nessas idades que nós deveríamos mais investir para que as crianças pudessem se apropriar desse conhecimento e, nos anos seguintes, pudessem se desenvolver de uma forma mais adequada. Então, se Uhum. começarmos esse desenvolvimento desde a creche, passando pela pré-escola, pela alfabetização, isso facilita bastante quando chega lá no ensino superior. Porque hoje, ainda no nível superior, a gente encontra bastante aluno com certas dificuldades ali de ensino fundamental, ensino médio, né? Isso termina prejudicando bastante a sua aprendizagem também. Pois é. O senhor, quando se formou, tinha internet, celular fácil, com todas essas facilidades aí de conteúdo ou não? Olha, muito pelo contrário, viu? A gente tinha bastante dificuldade com relação a acesso à internet. Eu lembro que na época do meu doutorado eu terminei indo morar um tempo fora, né? Morei em Portugal. E o acesso para falar com os pais aqui era bastante difícil também, viu? Não era fácil como hoje, a gente, né, pega um aplicativo, um sistema e facilmente estamos nos comunicando. Era bem complicado. Hoje, né, a gente tem o celular e todas as formas de contato que facilitam bastante isso. Eu pergunto isso porque eu queria saber a sua percepção em relação ao senhor que dá aula e faz uma gestão aí de milhares de alunos. O que mudou? Hoje a gente tem facilidade para ter, sei lá, saber do conteúdo da equação do primeiro grau, do segundo grau, posso rever várias vezes, eu tenho isso em aulas online por aí. Mas o papel do professor está mudando, como é que a gente se dá bem com a tecnologia, seja gestor, seja aluno? Isso. A figura do professor, do meu ponto de vista, ela nunca vai ser substituível, né, por uma máquina ou por algo dessa natureza. Agora, o que a gente observa é que a forma de ensinar, ela vem mudando com o tempo. Então, não dá para nós pensarmos mais no ensino mecânico, e isso é um desafio para todos nós, né, para nós que estamos pensando enquanto pesquisa nas universidades, dando aula no nível superior, mas para os professores também da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, porque o acesso ao conhecimento hoje está muito fácil. Então, como você falou, você pega uma equação do primeiro grau, uma função, e você consegue videoaulas que falam sobre isso. Então, o professor está precisando se reinventar, porque hoje está muito mais interessante acessar as coisas na internet do que estar sentado ali 45 minutos assistindo uma aula. Então, é um desafio muito interessante e que está ocupando bastante a mente dos pesquisadores nas universidades. Acho que é por aí o caminho, é pensar em como nós podemos nos reinventar enquanto professor. Ao mesmo tempo, secretário, eu falo isso porque eu acho que, mesmo pós-pandemia, toda essa tecnologia que nos invadiu, inclusive na área da educação, não vai mudar. Provavelmente a gente vai usar todo esse aparato, pelo menos como um suplemento da escola quando voltar a ser presencial. Mas em relação ao professor, a gente vê, por exemplo, que o professor geralmente tem classes numerosas que ele tem dificuldade para dar atenção para um aluno ou outro aluno, às vezes um aluno especial que está na sala e precisa de uma atenção.
Você acha que esse papel mais humanístico do professor também pode ser ressaltado quando ele tem esse aparato tecnológico, ele aprender a trabalhar com esse aparato, não precisar repetir tanto a questão técnica e poder dar uma atenção à característica de cada aluno? Você acha que é por aí? Eu acho que sim, a tecnologia ela está aí, ela veio para ficar. Agora eu entendo que a tecnologia, né, que todo esse aparato que nós estamos utilizando agora, ele é mais uma ferramenta que pode auxiliar o professor em sala de aula. Não dá para pensar que nós podemos substituir tudo que nós temos com a tecnologia. Eu entendo que ela está ocupando um espaço muito importante, um espaço significativo. Agora, eu a vejo como um suporte para que o professor consiga desenvolver todas as suas atividades em sala de aula, né? Mas, volto a dizer, não só a tecnologia seria mais uma ferramenta que poderia auxiliar esse professor. Secretário, em relação à avaliação, né? Eu sempre me lembro que tinha um professor que ele fazia a prova surpresa, né? E era excelente porque todo mundo ficava sempre atento, né? Mas, por outro lado, eu tenho visto educadores que falam, olha, a educação de ponta hoje, como os países mais avançados, é você aprender fazendo, né? Para que você tem escolas que não tem nem avaliação. Se você pegou lá, eu quero saber sobre trigonometria, o aluno pega, sei lá, uma madeira e mede aquilo, ele nunca mais esquece, né? Quando você cai muito na abstração, você tem que estudar para a prova e aí fica mais difícil. Como é que o senhor vê essa questão da avaliação? É difícil fazer nesse momento, né? Como é que vocês estão enfrentando isso? Mas eu acho, Jeremias, que essa é uma ótima oportunidade para nós repensarmos a questão da avaliação. Se nós observarmos bem, eu começo a analisar os números em termos de avaliação que o Brasil tem, o Brasil como um todo, né? E as avaliações, elas se mostram com números bem inferiores a países com uma condição econômica muito inferior à nossa. E aí quando a gente vai, né, eu tive a oportunidade de visitar alguns países, principalmente ali na Europa, para ver de que modo essa educação se faz, de que modo essa avaliação acontece, o que a gente observa é que muitas vezes esse avaliar, ele parte muito daquilo que o aluno está aprendendo e como ele está aprendendo. Contas de repetição, isso não vai levar o aluno a qualquer tipo de aprendizado. E é difícil fazer com que, né, uma educação, como no Brasil, que está pautada nesse modelo, muitas vezes de repetição, em cima daquilo que o professor ensinou e o aluno poder replicar, eu vejo o seguinte, que essa é uma oportunidade muito significativa para que a gente possa rever os nossos conceitos acerca de avaliação. Aliás, falando em avaliação, o senhor me mandou aqui a avaliação do IDEB do município de Cajamar. Meta era 6, o resultado obtido foi 6, né? Depois tem outros anos aí que o resultado não foi obtido, mas, por exemplo, 2017, meta 4,9, Cajamar com 4,7. O que significa esses dados aí, para quem não está acostumado com esses números? Isso. O IDEB, na verdade, ele vai cruzar dois dados principais ali, né? São as notas de avaliação que o governo federal encaminha, associado com o fluxo, que é o número de alunos ali que estão na idade séria adequada, né? Então, esse é outro dado que muitos questionam também, porque à medida que você tem um número de alunos que são retidos, isso prejudica a nota do município, do estado, né, que está sendo avaliado. Então, até gerou alguma polêmica no início, que o pessoal falava que o ideal para se ter uma nota alta é que os alunos fossem aprovados. Mas, enfim, então o IDEB ele traz um parâmetro para que os municípios e o Estado possam se organizar e estabelecer as suas metas. Bom, tá aí um desafio que é essa revolução do ensino que todos nós precisamos fazer. Secretário, a gente está caminhando para o final, tem mais só 3 minutinhos, então eu queria agradecer e deixar o senhor à vontade para as considerações finais. A gente não falou muito sobre os professores, mas eu queria saber se vocês estão fazendo algum tipo de capacitação com os professores, porque é aquela história, né? É o avião andando nesse momento e tendo que fazer a manutenção com ele em voo. Como é que vocês estão fazendo isso? Essa é a realidade mesmo, Jeremias. A plataforma, como eu disse, nós tivemos que antecipar a implementação dela, né? Efetivamente não foi do modo como nós gostaríamos, a implementação seria ao longo desse ano, né, para que todos, tanto o professor quanto os alunos, pudessem se apropriar desse novo modelo educacional, só que a realidade nos forçou a antecipar tudo isso.
Então, nós temos tido algumas formações, né? Estamos, primeiramente, com os gestores estão passando essas informações para os professores, criamos um canal para que os professores possam tirar as dúvidas diretamente, no caso, com o nosso sistema Cajamar de ensino, que é feito por meio do sistema universitário, né? Mas entendemos, não adianta também querer tapar o sol com a peneira, né, Jeremias? É uma situação nova, a gente sabe das dificuldades, só que mais importante de tudo isso é que nós sabemos onde estamos e quais são os objetivos que queremos, onde queremos chegar. Até porque, né, de uma forma muito peculiar, Cajamar teve ao longo dos últimos anos, né, pasmem-se aí, 18 trocas, 18 secretários, né? Então, dificilmente você consegue estabelecer um trabalho, dificilmente você consegue trazer o grupo de professores para o seu lado que possam confiar que é um trabalho sólido e um trabalho que gere resultados. Então, nesse primeiro momento, é que o grupo de professores possa confiar nesse trabalho e que possa observar um trabalho efetivamente de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Sem dúvida, secretário, porque sem a união dos gestores, dos professores, dos alunos e dos responsáveis e dos pais, né, a educação é tudo isso, é um ciclo que se uma dessas fases parar, com certeza a outra não vai, a engrenagem não vai rodar da forma mais certa. Bom, a gente chegou ao final, se o senhor tiver mais alguma consideração, fique à vontade, mas eu já fico aqui agradecendo bastante o secretário de Educação, Regis Luiz, da cidade de Cajamar, que está a 30 quilômetros aqui da capital paulista. Segundo o secretário, é um setor que temos aí, parece que setores da área de transporte, já falou que é muito bom. Área de logística é muito forte aqui. E vocês têm ensino voltado para ensino de tecnologia também aí na cidade? Técnico também ou não? Aproveitando para comentar, Jeremias, né, infelizmente a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas nós acabamos, há cerca de uns 4 meses, nós fechamos uma parceria com a Universidade de São Paulo, tive a oportunidade, né, por ter sido aluno lá também, uma parceria com alguns professores, nós estamos trazendo um polo da Universidade de São Paulo para o município de Cajamar, para 2 situações. Uma delas é esse polo tecnológico, que a gente quer dar um suporte para a mão de obra, qualificar essa mão de obra do município, e também nós vamos, juntamente com a USP, estamos criando um centro de atendimento à criança com deficiência. Que legal. Então, secretário, muito obrigado. Tá vendo como é bom ter um secretário aí que fala a língua da matemática à frente? Tá olhando para esses números aí e levando a maior universidade do país aí para um polo na cidade de Cajamar. Parabéns, secretário. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, Jeremias, todos aqueles que nos acompanharam, né? E só para finalizar, gostaria de agradecer aqui para todos os professores, todos os gestores, né, diretores das unidades escolares, todos os nossos supervisores, todos aqueles que têm colaborado para que a gente enfrente toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando em decorrência da pandemia, mas de uma forma com muita qualidade, para que possamos levar uma educação que é aquela que nós acreditamos para os nossos alunos, mesmo, volto a dizer, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. É isso aí, garotada, vamos estudar. Quero ver quem é que vai falar que não tem tempo, né, secretário? Pois é, tempo tem, mas tem que ter disciplina, igual o secretário falou, rotina, tá bom? A gente fica por aqui agradecendo mais uma vez o secretário de Cajamar, do município de Cajamar, que participou com a gente aqui nessa conversa do Conexão Legislativa. Eu fico por aqui e até o próximo programa.